Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje a gente vai falar sobre o queridinho aí da rede vizinha, né? Não vou falar o nome do Tico Teco, que é o Marketing do Amor, do Renato Rito, da editora Intrínseca. Eu já começo falando pra vocês, assim, que é uma capa super gostosa e super legal de alisar, assim, sabe? Cheia com alguns relevos e tudo mais, né? Não é relevo, mas ela é um pouco áspera. É um livro pautado apenas em redes sociais, então você vai ler ele, assim, não numa forma narrativa, mas de uma forma extremamente criativa, em que eles se comunicam todos os personagens. Você quase não tem, acho que você não tem narração nesse livro, acho que não tem, quase certeza que não tem. Tudo é via comunicação, tipo áudio, WhatsApp, e-mails, listas, né? Ah, o que eu vou fazer, tal coisa e tudo mais. Tem umas partes que tem até stories, gente, com umas fotinhas, e isso eu achei muito inovador e muito legal, assim, sabe? Eu acho que precisava, de fato, ter um livro com essa tecnologia toda, sabe? Então, assim, achei muito legal. A gente tem isso no dia a dia, por que a gente não usa em livros? Eu acho que isso é atrativo pra gente chamar a atenção das pessoas e tudo mais, mas, gente, nem tudo são flores. Eu vim aqui pra fazer algumas críticas sobre o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei, por que eu não gostei, enfim, vou comentando aqui com vocês ao longo do livro. Bom, é um livro, né, que tem a temática LGBTQIA+, tem representatividade, tem algumas referências muito legais de Homem-Aranha, gatos, enfim, tem algumas referências bem legais que vocês vão encontrar nesse livro. Eu não me recordo todas aqui de cabeça, algumas falas, enfim, alguns, se eu não me engano, memes também, então é bem legal mesmo. Você tem, assim, é um livro atual, você vê que é um livro inclusivo, é importante, e eu, na minha adolescência, não tive isso, gente. Uma década atrás, a gente não tinha esse tipo de livro. Isso estourou agora, com as redes sociais e tudo mais. Então, isso é muito legal. Acho que muitas pessoas podem se identificar com esse tipo de livro, narrativa, e isso é fantástico. Assim. Eu fico muito feliz que isso tenha vindo à tona, esse tipo de livro esteja sendo lançado. Porém, assim, não é para minha idade mais. Não é para o Luiz de hoje, não é o Edu de hoje. Eu simplesmente não me identifico com esse tipo de narrativa, porque, assim, eu gostei em si de como foi abordado o livro, de como ele foi escrito. Porém, temos a história do Thiago e do Vlado, né, já entrando aqui no resumo. O Thiago, ele tá ali dando uma festa junina, na verdade a vizinhança dele, a mãe dele tá dando uma festa junina na vizinhança, na casa da avó dele e tudo mais, então começa ali os preparativos no grupo de WhatsApp, que é bem legal. E daí vem um cara que é chamado Vlado, e que é um estrangeiro, aí eles se conhecem, eles fazem coisas, e aí no dia seguinte ele descobre que a empresa dele, do marketing, está sendo comprada por uma empresa estrangeira, e esse cara vai ser o chefe dele. E o RH não permite esse tipo de atitude e tudo mais. Assim, alguns pontos. A gente já sabendo que isso ia desenrolar, eu achei que demorou muito para ser desenrolado. Outro ponto que eu achei que tem temáticas adultas, né, tem pontos adultos, né, mas eu achei muito infantilizado. Eu achei que é um livro, assim, que podia ter tirado as partes adultas e ter sido só para o público infantil ou infanto-juvenil, né, sei lá, não infantil, mas, sei lá, adolescente. É o meu ponto de vista. Acho que quando você pega, eu tô lendo Estratégia de Charme, né, eu li também Sangue, Azul, Vermelho, enfim, de outros, aquele livro com temáticas LGBTQIA+, eu acho que assim, eles são mais adultos, eles são mais gostosos, a leitura é fluida, a história é inteligente, não é uma história bobinha, não é uma história infantil, sabe? Aqui eu achei que é uma história muito arrastada, eles ficam o tempo todo, e eu como advogado, sabe, eu fico pensando assim, cara, as pessoas, ele escreve por e-mail falando mal da chefe no trabalho, assim, é ridículo, é sem noção, você fala, cara, você tá fazendo prova contra si mesmo, ah, mas o RH não pode ficar tendo acesso aos e-mails, gente, mas não é assim que as coisas funcionam no dia a dia, pode ser que o RH não acesse, mas enfim, o pessoal do TI, e isso não é certo você usar o seu e-mail, sabe, o seu e-mail para falar mal de alguém, para falar mal do seu amigo, do seu chefe, de alguém da empresa, cara, é muito infantil, mas assim, a pessoa não parou pra pensar nisso, ele tem 25 anos no livro, acho que é o Thiago. Então, você fala, não existe lógica, sabe, pra ele usar as redes sociais dele pra falar mal do chefe ou da empresa. Então, na minha opinião, é um livro muito, muito infantilizado. E quando ele tem reuniões, ele deixa misturar a parte tanto pessoal quanto profissional, sabe? Eu acho que em alguns momentos, e mais ali no final, e aqui eu tô falando com vocês sem dar nenhum tipo de spoiler, tá? Não é ideia dar spoiler em nenhum momento desse vídeo. Mas na própria reunião acontecem algumas coisas que envolvem algumas outras temáticas relacionadas a peso, a preconceito, eu diria,
e ele expõe tudo aquilo de uma forma muito explosiva e uma forma, assim, que pode prejudicar a empresa. Eu acho que, assim, ele precisa separar, e ele, com um cara de 25 anos, que é no livro, ele precisa separar a parte pessoal, a parte profissional e a parte, ainda digo mais, ele, pessoa física, e ele, pessoa jurídica, tá? Ele pode achar ruim, ele pode não concordar com o cliente, ele pode fazer o que ele quiser. Porém, ele não pode responder em nome da empresa por algumas situações. Ele pode simplesmente falar assim, ó, isso aqui eu vou dar para uma outra pessoa tratar, isso aqui eu não vou resolver mais contigo, ou chamar o chefe dele e falar, a partir de hoje eu não vou mais pegar esse caso, eu não vou trabalhar com isso por causa disso, nos bastidores. Não expor toda a situação numa reunião, não sair gritando, sair chutando, falar, não trabalho mais, papapá, e fazer disso um barraco na empresa, entendeu? Então, assim, eu achei muito infantil, tá? Eu não gostei por causa disso. Isso tirou, assim, a maior parte da nota que eu daria para esse livro. Então, se eu... E, eventualmente, juro, eu cheguei um momento que eu pensei, desculpa pensar sobre isso, talvez esse vídeo caia até como visualização para o autor, mas eu fiquei pensando, se o Thiago morresse no final como uma estratégia dramática do livro, eu ia amar. Eu ia adorar, eu ia achar que tipo, era o final perfeito. Embora a gente tenha muitos livros que o personagem LGBT acaba morrendo no final. Isso é ruim. Mas eu ia amar porque eu odiei o personagem. Eu não consegui me conectar com ele. Eu achei ele meio burro. Essa é a realidade. Assim, tipo, um adolescente faria isso. Um cara de 17 anos, 18 anos, tomaria essa atitude sem pensar. Agora, um cara que é coordenador, diretor, papapá, cara, não. Se ele tá primeiro, se ele tá nesse cargo, um cargo mais alto, ele certamente passou por outros níveis, em outros trabalhos, e ele tem uma maturidade emocional e profissional, tá? Então eu achei que foi um livro escrito com uma temática adulta, mas muito infantilizado. Os personagens são muito infantilizados, tá? Isso não tira o mérito de que eu gostei desse livro. Eu acho que, como eu disse, se algum adolescente ou young adult a ler esse livro, vai falar, poxa, que legal, que incrível, que super representatividade. Isso eu acho nota 10. Isso, nota 10. Mas para a história em si, eu daria nota 0. Tá? Então, assim, tendo um equilíbrio de contas, 0 com 10 dividido por 2 daria uma nota 5. E sim, eu daria 2 estrelas e meia para esse livro, por conta de toda essa narrativa que eu achei infantil. Embora, assim, eu tenha visto outros canais de pessoas que são bem adultas e com uma cabeça bem madura, adorando esse livro. E tá tudo bem. Então eu acho que esse livro, às vezes, serve para uma perspectiva, ou talvez para uma expectativa de quem já tá mais light, mais leve e tudo mais. Agora, eu colocando isso na prática, na vida adulta, pensando no cara que é um coordenador, o cara que é um diretor, e não só ele, mas as pessoas em volta, que são simplesmente promovidas do nada, ou assim, ficou muito vazio. Então, eu acho que talvez a história ser escrita por redes sociais tira um pouco dessa ideia de entrar na cabeça do personagem e olhar para o contexto. Além disso, eu achei que foi tudo muito rápido. A história começou no dia, sei lá, meados de acho que junho, abril, sei lá, no meio do ano. Começa no meio do ano e 20 dias depois já aconteceu tudo, aí no final das contas já resolveu tudo, aí, enfim, é tudo muito rápido e me assusta um pouco a velocidade das coisas que acontecem. Acho que as pessoas são muito emocionadas, essa é a palavra correta desse livro, assim. As pessoas são muito emocionadas nesse livro. Tipo, só que ela já tem 25, 26, 30 anos, talvez, em alguns personagens aqui, sabe? Então, assim, não me desce. Então, por causa disso, eu não gostei do livro. Adianto, assim, eu não gostei. Ah, mas você tá dando nota 5, nota 5. Tem livro que eu dou nota 5 e eu gosto. Mas esse livro eu não gostei, tá? Ele é muito especial, porque eu ganhei da minha mãe de aniversário e tal, então, assim, eu simplesmente amei. Teria mais motivos ainda pra amar, mas simplesmente não foi pra mim. Sabe aquele, o problema não é você, o problema sou eu? Então, eu simplesmente não gostei, tá? Desculpa, sei que muita gente pode gostar, mas é uma questão de opinião, tá bom? E é isso, gente, eu não sei mais o que dizer. Eu acho que esse livro pecou nas partes que foram muito infantilizadas e deixou a parte adulta prevalecer. Eu acho que se tivesse uma revisão ou um outro ponto de vista de alguém lendo, não sei, eu acho que ajudaria muito, tá? E eu sei que, às vezes, minha cabeça de advogado nem sempre é a cabeça de todo mundo, mas, minimamente, uma pessoa mais madura, num cargo mais alto, pensaria sobre isso, gente. Não falar mal do chefe no e-mail, não falar mal da empresa no e-mail, não falar, sabe, assim, sem noção, sem noção. E outra, a empresa também, tipo, fica o tempo todo fiscalizando as pessoas. Ah, você tá ali no celular. Ai, gente, sério, assim, sério. Eu termino esse vídeo simplesmente falando que eu não gostei, e bom que a leitura foi rápida, perdi só um dia, comecei num dia e terminei no mesmo dia, porque, como eu disse, são redes sociais, e acaba sendo aí mais curto, tá bom? Bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, desculpa
se essa é a minha opinião, né? Eu não acredito pedindo desculpa porque essa é a minha opinião, mas enfim, né? Tem gente que gosta, às vezes o autor cai aqui e acha que eu tô só criticando por criticar, mas não, gente, eu li com muita atenção, com dedicação, tentando se pôr numa outra perspectiva, mas é a minha opinião, tá bom? É isso. Obrigado, um abraço, deixa o like, não esquece de se inscrever para outros vídeos e tchau!